Aos 8 meses, Bruce Raymond fez uma cirurgia devido à dificuldade para urinar. Porém, os médicos erraram no procedimento, o deixando sem o pênis. Seus pais decidiram mudar seu gênero para feminino, sem que ele soubesse. Aviso: se você for uma pessoa sensível, não recomendamos que prossiga, pois pode causar desconforto. Bruce Raymond nasceu em 22 de agosto de 1965, no Canadá, e tinha um irmão gêmeo chamado Bowen. Aos 8 meses de idade, os dois apresentaram dificuldades para urinar, e foram encaminhados para fazerem uma cirurgia de circuncisão. Bruce foi o primeiro a fazer a cirurgia. Os médicos usaram uma agulha cauterizadora ao invés de um bisturi. O equipamento elétrico apresentou problemas, e a elevação súbita da corrente elétrica queimou completamente o pênis de Bruce. Os pais não deixaram que Brian fizesse o procedimento, e os levaram para casa. Eles ficaram preocupados com a vida sexual de Bowen, e então levaram a um psicólogo infantil, que realizava estudos sobre sexualidade. O psicólogo John acreditava que Bruce poderia ser criado como uma menina, e que ele seria mais feliz sendo mulher ao invés de um homem sem pênis. Então os pais permitiram que uma cirurgia para a mudança de sexo acontecesse. Uma orquiectomia foi realizada para retirar os testículos. John ainda disse para os pais não contarem ao irmão gêmeo de Bruce que ele havia nascido menino, e assim foi feito. Bruce passou a se chamar Brenda com 17 meses de idade. Eles continuaram indo ao psicólogo e o caso foi chamado de John. Nas consultas, a mãe falava que Brenda era muito mais arrumada que seu irmão, mas que a mesma tinha muito traços de menina moleque, era teimosa, e era a figura dominante em grupos de meninas. Em uma das consultas, Brenda e Brian eram forçados a fazer atos sexuais um com o outro, na tentativa de os reeducar sexualmente. Durante a prática sexual, Brenda era forçada a assumir a prática feminina e Brian a masculina. Brenda recebia injeções de hormônios femininos, e passou por tentativa de construir uma vagina. Sem a construção completa da vagina, Brenda começou a urinar por um orifício no abdômen, desde que era bebê até aos seus 13 anos. Na adolescência, Brenda sentia impulsos suicidas. A mãe dizia que ela era rebelde e muito masculina, ninguém a convencia de fazer algo feminino. Ela não tinha amizades, e sofria bullying. Os pais notaram a tristeza da menina, e pararam de ir às consultas, então decidiram que era melhor contar para a filha, que estava passando por um tratamento com estrogênio, para estimular o desenvolvimento de mamas, que a mesma tinha nascido como menino. Semanas depois, Brenda passou a se chamar David, vestir roupas masculinas, e passou por uma cirurgia de reconstrução de pênis. Já adulto, ele se casou com uma mulher. David não podia ter filhos, mas adorou ser padrasto de 3 crianças que eram filhos de sua esposa. Ele descobriu que seu caso era autodominado como John em artigos médicos e acadêmicos, a respeito de mudança de sexo. Ele mal conseguia acreditar que sua história estava sendo divulgada por aí como um caso bem-sucedido, e que estava afetando outras pessoas como ele. Em 2002, o seu irmão gêmeo desenvolveu esquizofrenia e morreu de overdose de drogas. David, aos 38 anos, perdeu o emprego, se separou da esposa e entrou em depressão. Em 4 de maio de 2004, David foi no estacionamento de uma mercearia e cometeu suicídio, atirando na própria cabeça. Este é o caso de Bruce Raymond. Ele viveu a infância e a adolescência sendo alguém que não era. Ninguém foi culpado ou condenado, nem ao menos processado.